Bora lá na jornada sem enrolação, explorar ideias sem perder a razão. Entre almofadas fofas vamos viajar, na jornada do conhecimento vamos mergulhar. Isto é Real People, podcast Real People. É Real People, podcast Real People. Sejam bem-vindos ao Real People, o podcast do Núcleo de Estudantes de Gestão de Recursos Humanos da Universidade Europeia, que se foca no lado humano da gestão. Em cada episódio falamos sobre as práticas de gestão de pessoas, destacando abordagens inovadoras, desafios enfrentados e estratégias bem-sucedidas para promover um bom ambiente de trabalho. No fundo, aproveitamos este podcast para reforçar o que aprendemos nas aulas, mas também para partilhar coisas boas que os nossos convidados nos trazem. Hoje temos aqui em estúdio Ricardo Teixeira, founder e CEO da CompuWorks, e quando nós fomos pesquisar mais sobre si, descobrimos um lema da sua empresa, que é We Work, It Works. Exatamente. Ficou ali logo no ouvido. Exatamente. Hoje vamos falar sobre liderança inclusiva e seja lá o que isso for, mas o Ricardo irá-nos explicar melhor o que é para si a liderança inclusiva. Com isto pergunto, o que é que entende por liderança e porque é tão importante para vocês as organizações? Bem, o que é liderança ou o que é liderança inclusiva? Porque é liderança inclusiva, neste caso, podemos já focar no que é liderança inclusiva, sim. Sim, liderança é liderar uma empresa, uma equipa, ser líder de algo que é preciso ser aquilo que eu chamo o timoneiro do barco, não é? A parte da inclusão vem naquilo que são a responsabilidade social que a empresa eventualmente possa ter. Agora, não há uma liderança inclusiva porque um líder não tem que, a meu ver, não tem que... Eu, por exemplo, encontro-me numa cadeira de rodas, mas estou na liderança por mérito. Não tem a ver pela inclusão de fazer um CEO que tenha uma deficiência, portanto, de ser uma liderança inclusiva. Também não compactuo e não gosto de ver a moda que agora estamos todos trendy e vamos meter uma mulher na liderança das empresas para parecer bem porque é trendy. Acho que as pessoas devem estar nas lideranças por mérito. Ponto. E não há outra forma de estar, a meu ver. No entanto, as lideranças têm aspectos de responsabilidade e, portanto, hoje em dia fala-se muito na inclusão e nas oportunidades de pessoas, nas oportunidades de trabalho de pessoas que precisem dessa inclusão, porque até então, muitas das vezes, eram pessoas que tinham mérito, mas eram postas de parte por N razões. E hoje em dia existe uma cota obrigatória em determinadas empresas que tenham mais de X trabalhadores e que tenham que tenham que preencher essa cota e, portanto, aí sim faz todo o sentido incluir e dar oportunidades a pessoas que tenham necessidade dessa inclusão. Há, de facto, empresas que o estão a fazer de uma forma brilhante. O Santander, eu acho que é aquele que se destaca mais, porque está a fazê-lo de uma forma absolutamente brilhante pelo aquilo que eu tenho estado a acompanhar. Outras empresas estão a fazer por atestado, porque são pessoas que tiveram um cancro, têm um atestado de multiusos que lhes dá uma percentagem alta, mas, na verdade, essas pessoas não têm nenhum problema, entre aspas, visível ou de uma deficiência que precisem de necessidades especiais nas empresas e, portanto, estão a ocupar essas cotas. Mas também, por outro lado, sei que existe uma grande falta de pessoas para ocupar essas cotas. E isto tem a ver com as acessibilidades, tem a ver com uma série de questões que as pessoas, como eu, que tiveram um acidente em determinada altura da vida ou que nasceram com um problema, quando foi para se deslocarem para as universidades e para as escolas e para outras questões, não há os transportes necessários e não há essa componente para que depois as pessoas possam prosseguir, e é uma tarefa hercúlea, porque pessoas que queiram numa cadeira de rodas apanhar o transporte, por exemplo, um metro ou um comboio ou algo do género, é
é uma coisa completamente... Praticamente param tudo para abrir a rampa Não, para que a pior. pessoa depois... Nós temos que marcar com 24 horas de antecedência para que essa rampa e para que esse procedimento aconteça. Por sua vez, se por acaso, e temos imensas mais probabilidades de nos atrasar a um comboio ou a um metro, já ficamos sem esse transporte. Por sua vez, os elevadores estão variados constantemente. Pode tudo dar certo, mas depois chegas a uma determinada paragem e o elevador não está e, portanto, tens que ir dar a volta a Lisboa toda e, se calhar, até voltar para casa porque não dá. Felizmente, hoje existe uma coisa que se chama teletrabalho e trabalho remoto que veio facilitar imenso, e aí é onde o trabalho remoto eu acho que é altamente valorizado e um aspecto altamente positivo para quem tem necessidades especiais de deslocação. Sei que cumpriu o nosso objetivo de trazer um objeto pessoal seu que o caracterizasse. Portanto, eu gostava que mostrasse então o seu objeto. Olha, eu trouxe aqui uma coisa que é imprescindível na minha vida, que é estes eu chamo de dedos, na verdade tem a ver que eles colmatam a minha capacidade de escrever com os dedos, porque eu sou tetraplégico, e com estes dedos eu consigo ter uma velocidade de escrita fabulosa. Eles são em carbono, são ultra leves, são ultra resistentes, e portanto eu com estes dedos consigo de facto ter uma vida completamente normal em termos de escrita no computador. Portanto eu diria que estes dedos aqui têm uns bons milhões de teclados já, milhões mesmo à sério, porque já me acompanham há uns bons anos. Ou seja, são confortáveis e são imprescindíveis para o seu local de trabalho. Imprescindíveis para a minha velocidade para a velocidade de escrita. Sim. E, portanto, esta é das coisas mais pessoais que eu tenho, porque estes até são os meus suplentes, porque em cada minha mochila tenho um par, para que nunca me falte estes acessórios. Ok. É interessante. Não desconhecia total esse objeto. Já trabalhei no hospital e desconhecia de todo. Não, porque este é inventado por mim. Olha, uma inovação onde se adaptar-se para conseguir fazer um trabalho. O homem tem a capacidade de se reinventar. E, portanto, quando somos um pouco idiotas, quando temos uma necessidade, criamos aquilo que nos colmata a necessidade para nós prosseguirmos em frente. E eu tenho essa capacidade ou essa idiotice para inventar aquilo que for necessário para eu colmatar as minhas necessidades. Ou seja, uma mente bastante inovadora. Agora pergunto, o Ricardo é um líder inclusivo e com isto pergunto, se eu chegar à sua empresa, como é que eu vejo essa liderança aplicada? Eu não sei se sou um líder inclusivo, porque eu já dei trabalho a pessoas com necessidades como as minhas, que se deslocassem em cadeira de rodas, mas por mérito. Portanto, eu não sei se sou um líder inclusivo. Aquilo que eu sei é que se chegar alguém à minha empresa que tenha o mérito necessário para que eu possa contratar, para mim é uma não questão. No entanto, há pessoas que podem não ter o mérito, mas lá está, aí tem a ver com as empresas de maior dimensão, que têm lucros altíssimos e têm N funções e têm quadros de milhares de pessoas, e aí essas empresas, acho que, e muito bem, que têm essa, e hoje em dia existe uma lei, havia empresas antes de haver a lei que já o faziam, agora a lei é obrigatório, e acho muito bem que façam a inclusão de pessoas com necessidades especiais. No entanto, por exemplo, no meu caso, não é cognitivo, é meramente físico, sendo uma empresa que tenha um elevador ou que tenha as acessibilidades, portanto, eu sei que consigo ser tão produtivo ou mais de qualquer pessoa que tenha as suas capacidades físicas e tal, normais. Portanto, porque o meu trabalho é maioritariamente com a cabeça, não é? E nota-se. E é verdade, a implementação destas novas leis ajudaram as pessoas, de certa forma, a incluírem-se perante empresas que talvez não tinham alguns métodos, e as empresas, de certa forma, reinventaram-se, porque tiveram que adicionar rampas, elevadores, modificar talvez métodos de trabalho, de forma a incluir também as pessoas. Sim.
mesmo essa parte, a parte da parte de modificação dos edifícios do que for necessário para que as empresas possam ficar aptas e as pessoas possam ficar aptas, existe fundos do IFP que colmatam isso. Existe um fundo que diz que nos dá cadeiras, que nos dá as adaptações para os carros, que dá as adaptações para as pessoas saírem de casa, que dá as adaptações para as pessoas entrarem dentro dos edifícios. Existe um fundo ainda bastante grande no IFP para colmatar isso. Muitas das vezes o problema está nas empresas poderem aceitar essas pessoas e está nas pessoas, muitas das vezes, a saírem de casa, porque muitas das vezes, e esse é um problema, não é só das empresas aceitar, também tem a ver com as pessoas que também poderem dar aquele passo de enfrentar o mundo, de enfrentar o dia-a-dia e entrarem dentro de uma empresa e estarem no dia-a-dia com outras pessoas e não se sentirem inferiorizados por serem diferentes. Sim, de certa forma deve ser desafiador também para as próprias pessoas saírem do seu espaço pessoal e mostrarem as suas fragilidades. as suas fragilidades e mostrarem também o potencial, depois perante que são pessoas normais. Eu não tenho esse problema, felizmente. Eu nem nunca pensei nele. Sim. Nem penso nele, nem esqueço-me até que estou em cadeira de rodas na maior parte dos dias. Mas infelizmente, e entendo que nem todos são assim, e também é preciso as pessoas darem esse passo para poderem entrar no mercado de trabalho e poderem ter uma vida plena e completamente normal. Exato, e depois de entrarem, as empresas sempre podem dar assim uma ajuda, seja... Sim, o Santander faz muito bem. O Santander faz isso. Mete inclusive pessoas dentro do edifício ao dispor das pessoas com necessidades especiais, e alguns são necessidades cognitivas, outros são necessidades físicas, e tem ali uma integração muito interessante. Tem, por exemplo, pessoas que não conseguem almoçar sozinhas, têm mesmo ali criaram ali uma envolvente que os próprios trabalhadores convidam essas pessoas para almoçar e ajudam. E, portanto, outro dia estava a ouvir várias pessoas a falar num encontro que fizeram e que diziam que têm almoços marcados para todos os dias, até já não sei quantos, porque os próprios trabalhadores de Santander marcam almoços e fazem. Portanto, falo muito bem e acho extraordinário. Sim, eu acho que talvez muitos de nós não conheciam, ou agora estão a perceber que o Santander tem muitas dessas... Sim. Há várias empresas que o fazem. Sim. E fazem-no bem, mas maioritariamente, obviamente, empresas de grande dimensão. Temos agora uma pequena rúbrica, que é intitulada Como Isto ou Aquilo, ou seja, terá de decidir entre uma coisa ou outra. Muito bem. Preferia uma festa de karaoke, onde todos têm a mesma oportunidade de brilhar, mas desafinam? Ou então um baile de máscaras, onde todos se misturam, sem se importarem com quem está por trás da máscara? O primeiro, o karaoke. O primeiro, o karaoke. Mais interessante, sim. O karaoke, exato, ou seja... Até porque eu gosto de ver a cara das pessoas. E todos podemos desafinar. Exatamente. Todos podemos desafinar e depois afinar essas partes. Essa parte é que é gira. Desafinar é que é giro. É desafinar que nos completamos e que talvez poderíamos ter ideias diferentes do normal e podemos sempre trabalhar a parte da desafinação e ter ali umas aulas de canto. Exatamente. Quais é que são os principais desafios que os líderes enfrentam ao promover a inclusão nas suas equipas e como é que podemos resolvê-los? Sei que já falámos mais ou menos dessas questões, mas assim de forma geral. A inclusão é uma palavra muito vasta, não é? Porque pode ir-se para o género, para a idade, para o sexo, para a orientação sexual, para a mudança de sexo, para o transgénero. É uma palavra muito, muito abstrata. E eu não sou, de facto, a pessoa melhor para falar sobre isso, porque acho que não é um desafio. Lá está. Como eu há pouco estava a dizer, se de facto for uma empresa de grande dimensão, tem a responsabilidade social de integrar pessoas para a inclusão, as outras têm que ser por mérito, porque não têm espaço para ter ali um ordenado e pessoas para poder para ter ali uma função que não seja por mérito. Eu acho, no entanto, que o maior desafio que as empresas e os líderes hoje vivem é, de facto, esta mudança repentina que houve do trabalho local para o trabalho remoto e
e este fincapé que neste momento as pessoas, ou a maior parte das pessoas, estão a ter para não voltar ao trabalho físico. E eu penso muito sobre isso. Fui uma das primeiras pessoas. Aliás, eu na Microsoft, trabalhei em 1997 na Microsoft, já em trabalho remoto. A Microsoft estava a fazer um projeto que era um projeto piloto a nível mundial de ter 5 pessoas a trabalhar remotamente com as tecnologias que existiam na altura, que eram muito básicas. Exato. E trabalhar para pessoas que tivessem problemas de deslocação ou pessoas que tivessem problemas e doenças temporárias, doenças ou maternidade temporárias, que precisassem estar a trabalhar através de casa. Então fizemos um projeto remoto, piloto, que durou alguns anos. Eu só tive nele 2 anos, porque depois saí para abrir a minha própria empresa, mas na verdade este projeto ainda teve 9 anos em teste na Microsoft. Mas isto era um projeto piloto. Mas de repente, como nós todos sabemos, em março de 2020, de um dia para o outro, todos passámos para esta nova forma de trabalhar. Foi o que foi e era, de facto, imprescindível, e fomos, de facto, mostramos que quando queremos uma coisa, conseguimos. E foi um sucesso incrível que nos devia ter dado a capacidade de dizer assim, quando nós queremos, conseguimos alcançar, e naquela altura conseguimos todos alcançar. No entanto, as pessoas foram-se habituando a ficar em casa e hoje em dia está a ser muito difícil voltarem ao normal ou àquilo que eu digo que é o híbrido, que deve ser o que deve ser interessante. E eu acho que estamos todos a atravessar e a ver cada vez mais problemas de saúde mental, que se deve, a meu ver, se deve a um excesso de trabalho remoto, que faz com que as casas não foram preparadas e não foram feitas para que as pessoas possam passar 24 horas por dia em casa, e não foram feitas para que as pessoas tenham um escritório em casa, e muitas das pessoas trabalham dias em dias na cozinha, dias e dias na sala. Também sabemos que as casas cada vez estão mais caras e ao estarem mais caras, cada vez menos é as hipóteses das pessoas comprarem casas com imensas condições e, portanto, as casas cada vez são mais pequeninas e as necessidades de estar em casa cada vez são maiores. E eu acho que está a existir grandes problemas porque as pessoas cada vez estão a ficar mais individualistas e a reterem-se em casa, e nós sabemos que temos um hábito, quanto mais tempo estamos em casa, mais queremos ficar, e isto é um ciclo vicioso e, portanto, eu acho que vai haver. E eu acho que neste momento, é o maior desafio que os líderes estão a encontrar e estão a ter bastante resistência. A parte da inclusão, lamento, mas não pensei muito sobre, não penso muito sobre isso, que, como digo, que acho que para empresas de pequena e média dimensão, o que importa é ser o mérito e as pessoas estarem capacitadas para fazer as funções que são necessárias. As empresas de maior dimensão acho que devem ter a responsabilidade social de integrar pessoas nas suas equipas. Sim, se tiverem as capacidades, o que devem fazer é implementar e acima da média do que a lei prevê. Ou não, ou mesmo que não tenham capacidades, sabemos que uma pessoa com problemas mentais e que tenham problemas cognitivos consegue servir um café. E vimos a Fundação Chapalimau, que tem essa prática já há muitos anos. Quem serve os cafés são pessoas com síndrome de Down e outros problemas. Sabemos que o café, qualquer coisa, a Juchô ou algo assim do género, tem as pessoas a trabalhar e, portanto, tem toda essa dimensão para dar uma função, por mais básica que seja, e oportunidades a essas pessoas. Eu acredito que as empresas, se quiserem, conseguem. Agora vou-lhe apresentar outra dinâmica do nosso podcast e vai-me dizer qual é que é o prato que representa melhor a liderança inclusiva. Temos o arroz à valenciana, o buffet de sushi, o buffet de salada ou fondue de queijo. Bem, eu diria que o
arroz à valenciana, porque é Um prato muito muito composto. muito cheio de coisas, mas talvez o buffet de sushi hoje em dia tem imensas cores, tem variedade imensos muito fritos, grande. acho que é acho que aquilo já é tudo menos sushi. São Portanto, crus, outros são cozinhados, outros já levam fruta. sim. Já passa quase à sobremesa. Já é quase tudo menos sushi, mas sim, eu acho que esse cara... Tem assim uma maior diversidade. Exatamente. Uns mais tortos, outros mais direitos. De vários feitios. Exatamente, várias cores e por aí fora. Sei que estamos num mundo cada vez mais diverso, portanto, eu peço-lhe um melhor conselho que consiga dar aos líderes para se prepararem para a inclusão. Ou seja, o mundo está cada vez mais diverso, mais pessoas temos que incluir nas nossas empresas e, apesar de não ser um desafio, falando de pequenas, médias e grandes empresas, às vezes podemos calhar numa empresa que talvez seja um desafio. Portanto, qual é que era o conselho mais acertado que conseguimos passar? Bem, assim, eu lá está, penso que tem sempre a ver com o mérito de que as pessoas possam ter, independentemente do seu género, da sua cor, da sua mobilidade. E, portanto, acho que as pessoas, havendo a parte do mérito, conseguem perfeitamente ser válidas, independentemente da forma de se deslocar ou não. E, portanto, eu conheço imensas pessoas que se deslocam em cadeira de rodas e que são pessoas altamente válidas e que são crânios brutais nas suas áreas. E, portanto, não tenho assim um conselho extraordinário para dar sem ser aquilo que nós já falámos. Exato. Uma palavra que eu levo muito deste podcast será o mérito. Mérito. As pessoas ganham pelo mérito. E Mérito não pelo... para a função. Exato. Para a função específica, nem que seja a tirar o melhor café. Exato. Portanto, eu acho que essa parte é o essencial. Estamos numa altura de, como se diz, de pleno trabalho, onde há muita falta de pessoas, mas temos que sempre encontrar pessoas que tenham, que sejam o melhor para a função específica do que propriamente, e essas pessoas podem ser todas elas Podem ser o que elas quiserem, exatamente. quiserem fazer. Exatamente. Agora vou passar à nossa imagem de marca, que é a almofada. Isso é que trouxe uma e gostava que explicasse o porquê da Tetraco. Esta almofada, podes mandar. Posso? Não queria agredir já, não. Esta almofada, eu para não trazer mais uma almofada como todas as pessoas trazem, nem pensei em trazer a minha almofada quando durmo, que é daquelas côncavas, porque eu acho que tenho que dormir direito e tal. Trouxe esta, porque esta ninguém vai trazer. É a mais diferente de todas. Esta é a mais diferente de todas. E esta almofada é uma igual àquela onde eu estou sentado, e esta almofada tem uma importância enorme na minha vida. Faz com que eu, quando eu comecei a minha empresa, e durante muitos anos eu trabalhei 16 a 20 horas por dia, quando se está a começar uma empresa, e só o consegui fazer devido a esta almofada. Porquê? Porque esta almofada são umas bombocas de ar, é super confortável estar sentado nela e permite-me estar tanto tempo na mesma posição a trabalhar, e hoje em dia já não trabalho, felizmente, tantas horas, mas foram muitos anos a trabalhar e foi graças a esta almofada. Se não fosse esta almofada, eu não conseguia trabalhar tanto, e quando eu arranquei, que tinha 2 trabalhos e dormia 4 horas por dia, se não fosse esta almofada eu não conseguia. Portanto, tem este significado. Ou seja, tem o seu significado, e a almofada, acho eu, a mais diferente de todas que recebemos até Certeza. agora. Certeza, acho que não vai haver nenhuma igual. Acho que não vai haver nenhuma igual. Resta-me agradecer a sua partilha. Obrigado por... Mas já agora, que tu estás em recursos humanos, estás em que ano? No segundo ano. No segundo ano. Qual é que tu achas que vai ser o teu maior desafio? Porque eu acho que a vossa geração vai ter um desafio brutal pela frente. Qual é que tu achas que vai ser o teu maior desafio? Eu não sei qual é que será o maior desafio. Sei que vamos ter bastantes. Falamos de flexibilidade, work-life balance, inclusão. Acho que a inclusão será um dos maiores desafios, porque nós, apesar de sermos a geração mais recente e mais diversa, ainda somos muito... Temos aqueles pensamentos muito interiores e o que nós pensamos. E, portanto, acho que a inclusão também será um desafio. O desafio será as pessoas sempre. Já era o desafio antes e acho que continua sempre a ser. As pessoas são sempre diferentes, as necessidades são diferentes. Portanto, eu não consigo dar assim um desafio
um desafio exato, mas acho que será na base, serão vários desafios que irão sustentar o futuro. Então eu vou-te dizer, eu acho que vocês vão ter o maior desafio dos recursos humanos de sempre até agora. E tudo aquilo que nós conhecemos agora, ou antes de 2020, existem 2 marcos que vão marcar a vossa geração, principalmente na gestão de recursos humanos. Uma foi o advento de 2020, que mudou o trabalho para sempre. Sim. De forma muito repentina demais, porque as pessoas não foram preparadas gradualmente para este desafio e não havia processos, ainda não existe. E hoje em dia os líderes querem puxar as pessoas para dentro das empresas e as pessoas não querem sair dentro de casa e existe aquele braço de ferro, então se é para ir trabalhar para a empresa vamos despedir. Como estamos em trabalho em pleno, vamos passar para alguém que seja remoto. Por outro lado, vais ter o advento tiveste o advento da inteligência artificial. Sim, que está atualmente. Que vai mudar brutalmente Os métodos de trabalho? tudo. Sim, praticamente tudo. As funções. Vai haver uma reformulação das funções. Há funções que as pessoas tinham que vão deixar de existir. Sim. E ao deixar de existir, essas pessoas têm que ser recolocadas e requalificadas para outras funções. Portanto, eu vou acabar com uma frase da minha parte, que é assim, se não estiveres preocupado, é porque não estás informado. Pois. Acho que nós estamos bastante preocupados porque nós conhecemos a nós e sabemos que vai ser um futuro desafiante. Resta-me agradecer a sua presença e a sua partilha. Vamos-lhe oferecer aqui o nosso livro dos 60 anos de história vividas na Universidade Europeia sobre recursos humanos. Fica para si. Para umas leituras... Muito bem. Para umas leituras futuras. Obrigado por estarem desse lado e encontramos-nos no próximo episódio. Obrigado.